Bom dia, pessoal. Um excelente sábado, um excelente final de semana para todos. E sejam muito bem-vindos aí. Primeiramente, quero agradecer aí ao convite, né, das organizadoras, os organizadores aqui do evento, né, pela recepção, da Aline, a Michele, a Roberta. Falei bastante com a Roberta, então agradeço aí. Bom, eu sou a Aline Damasceno, tá? Eu vou falar sobre o futuro da logística operacional, porque o meu ramo é MMWM, tá? Eu atualmente trabalho num centro de distribuição. Bom, vou fazer um início aqui da apresentação, tá? Então, eu vou desejar aí bem-vindo ao futuro da logística, né? Então, tá tendo muita demanda ultimamente nos meus canais sobre o S4HANA, sobre informações de Fiori, enfim. Então eu já inicio aqui com uma história em quadrinhos, que eu estou reformulando o meu canal, né, colocando bastante coisas interativas para fazer o pessoal entender com mais leveza o processo, né, de logística. Então, lembra quando tudo era planilha, né? Agora tem o WMS, né, que é o módulo, né, do SAP, RFID, inteligência artificial no estoque e até drones para controlar inventário. Alguém já ouviu falar em drones para controlar inventário? Isso é novo para vocês? Drone? Olha só, né? Então as multinacionais já vão começar a se organizar aí com o inventário. E ainda tem gente achando que logística é só empilhar caixa, né? E não é bem assim. Os grandes varejistas já estão investindo alto aí com a questão de distribuição de mercadorias. Bom, começando aqui, vou me apresentar. Meu nome é Aline Damasceno, eu estou há 5 anos no SAP, eu venho do Proteus da TOTOS, trabalhei 8 anos na TOTOS, no módulo de materiais. Acho que tem uma TOTOS aqui em Salvador também, acho que fica aqui no centro comercial. Então eu trabalhei 8 anos na TOTOS e aí em 2020 eu fui para o SAP para trabalhar com materiais e manutenção. Tá? E aí de lá eu abri um canal no Instagram para ensinar e aprender, gente. Aí eu comecei a ensinar PM, aí depois fui para MN, também sou ABAP, tá? Porque eu trabalho atualmente num centro de distribuição chamado Grupo SC. E lá você tem que saber um pouco de ABAP para poder fazer as especificações, fazer os atendimentos, né, com a área de negócio. E também, nas minhas horas vagas, eu cuido do meu canal digital, né, que chama Aline Explica SAP. E eu tenho no Instagram e eu tenho no LinkedIn também um canal que eu fico postando conteúdos didáticos a respeito dos módulos de SAP comparando com a nossa vida real. Falando um pouquinho da minha vida pessoal, tá? Eu falo muito nos meus stories também. Eu tenho um cãozinho chamado Alvin, vivo com ele, sou mãe de pet, tá? Sou mãe de pet, vai me buscar no aeroporto daqui a pouco. Aqui eu tô no aeroporto de Cumbica, que eu tava num evento, eu gosto de correr, e teve um evento de corrida lá no aeroporto, e ele foi me acompanhar. Então eu gosto de correr, nadar, rezar, estar com a minha família, né? Então daqui a pouquinho eu vou estar lá em São Paulo, eu sou da capital de São Paulo. Tá, vim pra cá ontem, peguei um trânsito para chegar em Congonhas, deu tudo certo, cheguei aqui 11 horas da noite para estar aqui com vocês. Então eu vou falar aqui um pouquinho do S4HANA Cloud Public Edition, né, que alguns alunos têm me perguntado do Cloud, né, que é as novas versões aí do S4HANA, né. Então o S4HANA está adentrando nas versões, nas atualizações, especialmente no WM, né? Está surgindo novos cockpits, novos dashboards, toda vez que acontece uma nova versão, né? De 2015, que veio a primeira versão para cá, vieram várias versões. E cada versão vem uma nova tela, um novo processo, um novo aplicativo, tá? Bom, qual que é... Então eu vou falar um pouquinho aqui do S4HANA. Esse aqui é uma réplica em desenho da empresa SAP lá na Alemanha. Eu transformei para dar deixar um pouco mais tranquilo aqui a imagem. Então, ele é um RP completo na nuvem, tá? O Cloud Public, né? Então ele é um sistema, né, 100% na nuvem, né? Então, já foi falado aqui bastante a respeito
né, do S/4HANA, enfim, do cloud agora. Então ele envolve o processo de compras, vendas, finanças, produção, manutenção. E tem as atualizações automáticas, né, que de vira e mexe vem atualizações regulares, né, normalmente a cada trimestre. E aí você tem que estar por dentro do site do Learning. Eles divulgam lá todas as atualizações, tá, de processos, de aplicativos, de aplicações do Fiori. E o Fiori está vindo novas atualizações toda vez que muda a versão do S/4HANA, tá? Sempre tem, e não é divulgado, e tem que estudar muito, gente. Tem que acompanhar por lá que eles colocam. Você pode traduzir por português, sai super bem traduzido as informações, tá? Então, boa parte do que eu vou apresentar aqui, eu extraí de lá, tá? Do learning.sap. Então, vem análises embutidas, né, com inteligência artificial. Então, possui relatório, dashboard pronto para análises em tempos reais. Então, muitos dashboards gráficos. A gente comentou aqui, por exemplo, como que empresa está utilizando, né, o Fiori. Eu trabalhei numa empresa que utilizou o Fiori. Eles usavam muito para fazer os dashboards, né, para poder pegar gráfico, né, em vez de ficar mandando por Excel, já utilizava o dashboard do Fiori para poder extrair informação. Então, usa inteligência artificial, machine learning, para prever demandas, automatizar tarefas e dar recomendações inteligentes aí, né? Via, enfim, gráficos, né? Bom, aqui é o impacto do gerenciamento do warehouse, né? Que é o centro de distribuição, que nós aqui no Brasil somos riquíssimos. Eu acredito que é um dos maiores países do mundo em termos de warehouse, né? Porque nós somos 220 milhões de brasileiros. E tem que chegar em todas as capitais de forma igualitária. Os materiais, as mercados, tem que chegar. Tem que chegar e todo mundo tem que receber medicamento, produto de higiene, produto de limpeza, alimento, enfim, todas as nossas manias, né, de alimentação, de consumo, todas as capitais ela tem que receber. Então nós somos um país rico em termos, eu acredito que ele cuida, né, da nossa economia, a logística, né? E a Bahia é o estado que chega, né, toda essa demanda, né? Então chega tudo por aqui, a demanda, e vai adentrando nos outros estados, né? Então, aqui entrega os produtos na hora certa. Então, o que acontece? O cliente vai comprar na internet. Então, aumentou a demanda na internet de compras de materiais, né? Então, eu vou lá no site, sei lá, da Magazine Luiza e vou fazer uma compra. Aí lá no site está falando assim, vai chegar em até 7 dias. Tem que chegar até 7 dias. Os caras têm que se virar e tem que chegar em 7 dias o produto perfeito na sua casa, né? Então o Brasil ele já está atendendo dessa forma, né? Tem que chegar em 7 dias o produto impecável na minha casa. E não tem conversa. Então nós estamos aqui para que chegue até antes dos 7 dias ou chega no dia seguinte, né? Em muitos casos já está chegando, né? Então, disponibilidades, né? Então, o que facilita aqui, né, com o cloud? Disponibilidade de materiais e custo com estoque, que o estoque é algo que dá custo. Então, ele tem que entrar e sair no dia seguinte, ele não pode ficar parado lá, né? Porque aí vai dar perda e na verdade é uma mina de ouro um warehouse, né? Então, até muitos warehouses você não pode fotografar, você não pode entrar de cabelo solto, tem várias regras de tão sério que é tratado um warehouse. Eu trabalho no centro de distribuição de produto de higiene, medicamento, é uma chatice imensa você entrar no CD lá, você não pode nem entrar com o celular, nada. Então, é a mina de ouro da empresa de distribuição, né? Então, o cloud, ele veio para economizar, para fazer as distribuições de forma correta, né, e não ter perda em incinerações de mercadoria. Gerenciamento robusto, né, e o cloud com recursos de armazéns integrados, né, e
integração e agilidade. Então, facilitar as integrações, né, com RFID, com o leitor do código de barra, né, que tudo é feito por leitura. Então, o HANA, ele facilita essas integrações, né, porque o WM, ele exige integrações. Porque quando o padrão chega, o padrão ele é todo manual. Você tem que entrar lá no S-Pro e ficar customizando tudo. Você só faz isso uma vez. O resto vai para a integração e o operador ele só passa o QR Code. O máximo que ele vai fazer é entrar num relatório chamado LX03. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse relatório. LX03, que é um relatório que você verifica o estoque nos depósitos e nos armazéns. Você controla. A maioria dos profissionais operadores de WM utiliza esse relatório. E o de estoque utiliza o isso, o MM60 e o MB, eu esqueci agora, 52 e tem uma isso, MMBE. O MM51 está obsoleto. Já está obsoleto, né? Funciona no HANA? Funciona. Eu não sei se tem o Fiori. Né? Não, também no Fiori. Também o Fiori. Só que o nome ele mudou, de APP virou movimentação de mercadoria. Movimentação, coloca lá. Ele botaram esse nome e Mas assim é MD51. Maravilha, olha só. É muito usado, geralmente o pessoal, quem é operacional, usa bastante. Bom, tecnologias, né? Aqui, para começo de conversa, a obsolescência do ECC, né? Ai, gente, estava tão bom, eu estava acomodada no ECC. Aí tem que ter mais trabalho para a gente, né? Gravar aula de Fiori, organizar a agenda. Mas a empresa que eu trabalho, por incrível que pareça, usa o ECC e vai ter os desafios bastante financeiro, tem a reforma tributária que até foi comentada, né? Que vai ter um investimento, a empresa vai ter que priorizar a reforma tributária financeiramente, infelizmente, e infelizmente vai ficar um pouquinho para depois a questão, né? Ainda mais que as coisas no SAP, falou SAP é dólar e euro, né? E a gente recebe em real, então, inclusive o patrão, né? Então obsolescência, né? Essa tela aqui, né? Que é uma das telas mais usadas aí, é o pedido de compras, né? Então, ele tem suporte, eu ouvi até 2027, depois estendeu até 2030, não sei, né? Eu sei que lá no meu trabalho não se falam em Fiori, S4HANA, nada. Então, vamos ver o que vai Só acontecer. no seu canal, né? Só no canal. Bom, e aí é ficar sem o suporte oficial, né? Enfim, esse é o risco. Bom, aqui a tela vai ficar um pouco mais. Aqui dá para ter uma ideia que é o dashboard do Fiori. Deixa eu ver como está meu tempo. Bom, melhoria, né, na experiência do usuário, né? Então o Fiori, alguém já está usando o Fiori aqui? Você já falou, olha, tem bastante gente usando o Fiori, que legal. Forçadamente. Instalação. Greenfield. Porque tem muitas transações priorizadas, né? Aí o pessoal está usando as transações priorizadas dentro do Fiori, mas com a tela do Gui. WebGui. WebGui. É o WebGui. O WebGui, ele é meio, parece um intermediário, né? Para não ficar assustado, para não ficar assim. Eu mudei minhas aulas para o WebGui. Pro aluno sentir que está estudando na S4HANA, gente. Olha aqui. Gente, não, eu não aguento nesse nível, né? Mas as empresas nem utilizam o web, né? Porque ele onera muito a infraestrutura. Então, quem é da área operacional acaba tendo que utilizar um pouco o Gui, porque ele é mais... ele não fica tão lento, né? Então, a empresa tem que investir muito em infraestrutura, né? Então, isso aconteceu no meu antigo trabalho um pouco. Só quem era da área administrativa que usava o Fiori, que era o financeiro, a área operacional de fazer pedido de compras, né, ou fazer requisição. Então, o Fiori, ele oferece uma interface moderna, intuitiva. Tomei uns haters no meu canal com relação ao SAP Gui, gente. Que tela mais horrorosa, que tela... Aí eu joguei lá, aí o pessoal mais novo, assim, com menos de 30 anos, ai, porque essa tela é horrorosa. É a tela mais usada do mundo, gente.
é onde faz a circulação, as aprovações financeiras mais absurdas do mundo, que é bilhões, trilhões, sei lá, se você for calcular. É aquela tela ridícula, né? É o que eles falam. Então, qual que é a parte boa aqui? Ela é toda web, né? Geralmente quem é da área operacional vai gostar mais do que o Gui, porque ele tem menos informações. Então a área operacional, ela quer uma coisa mais fácil, né? Não quer muito treinamento, muita gente falando coisa difícil. A gente que... eu percebi, eu tenho muito aluno operacional. E eu, na minha infância, né, tinha uma dificuldade de compreender as coisas. Quando o professor falava muito difícil, eu já boiava. E aí eu falei, não, eu vou levar isso para os meus alunos, porque a linguagem empresarial, ela é muito difícil. E para o operacional, principalmente a interface, ela é muita informação para ele. Ele já tem as coisas fora do ambiente para trabalhar. Tem o trabalho manual que a pessoa tem que fazer, tem o estoque, tem a transferência, tem todas essas movimentações que ela tem que fazer e ainda mais tem que colocar no SAP. E tem empresa que utiliza o mesmo profissional para fazer o trabalho operacional e mais alimentar o sistema. A maioria das empresas fazem isso, não é tudo bonitinho, né? Então a pessoa ela tem que fazer 2 trabalhos, né? Ela fazer a movimentação e fazer alimentação no sistema. Então o Fiori, né, em alguns casos, pode ajudar bastante, né, reduzir esse tempo de treinamentos, né, e a produtividade, deixar mais produtivo. Essa é a intenção, né? A intenção é boa, né? A intenção uma abordagem centrada no usuário, com fluxo de trabalhos otimizados e dashboards, né, coloridos, com gráficos, né, então ajuda bastante enxergar de longe, né, como que está a situação do estoque, como que está a situação de compras, né. Bom, aqui é o escopo do gerenciamento do warehouse, né. O que é o warehouse? É entrada, processamento interno entre armazéns, né, que é a parte de inventário, a parte de transferência entre armazém, vamos fazer uma mudança, vou tirar desse armazém e colocar em outro. Mudanças de estoque, replanejamento de warehouse, né? Então isso acontece bastante. E a saída, né, que é quando você vai enviar para o cliente, você vai fazer expedição. Você vai fazer expedição, né, a parte de expedição e tirar, né, feito a parte de venda, tira, né, do armazém e vai via esteira, vai chegando até a parte da expedição para enviar, né, para o cliente, para pôr no caminhão. Tem um centro de distribuição onde eu trabalho que ele é todo engenhoca, assim. Então não tem um profissional que tira, é todo o sistema, tudo integrado. O sistema ele é todo integrado, aí é feito o pedido e aí tem uma engenhoca lá que tira do armazém e coloca na esteira e vai sozinho até a parte da saída desse material. Então tem essa integração com o TM, né, que é o módulo de transporte. E uma novidade, né, com relação ao S/4HANA, essa aqui. Oi. Antes de você seguir aí, eu queria fazer uma pergunta referente justamente à parte do TM. Aí você bota ali que eu tenho, nesse caso aí do CD, só está no Outmode, né? Mas a gente tem também a questão de quando tem a entrada. Quando recebe, né, com os fornecedores. Isso, então eu também tenho essa integração. Essa integração também funciona no seu caso, lá no EWM, porque no nosso caso aqui funciona no EWM, no EWM. Ah, tá, no Extended. Né? No Extended, exatamente. E aí a gente, isso aqui de fato fica fora, ou seja, eu tenho que de fato entrar em um outro link, não está integrado como você hoje tem no EWM, certo? Não, ele ainda é fora, você tem que utilizar o módulo de TM ainda. Fora da condição da WM, ou seja, eu entro através da amiga eu vou para a WM, da WM eu vou para a TM, devolvo isso de forma automática lá por dentro, mas eu tenho que fazer esses 3 processos, certo? Ele faz a integração. Você tem que integrar com o módulo, mas a intenção deles... Oi? Só o frete que de fato ela paga, que eu acho que é o FOB, se não me engano. Isso, que é na hora... Se o frete for CIF,
Aí não precisa interagir com o TM, né? Quem vai pagar é justamente o fornecedor. Vai ser o fornecedor. Mas no caso do FOB, aí sim. Aí faz toda a movimentação E o WM freio. junto com o TM. E esse é o maior problema. No meu trabalho é o maior problema, porque você tem que rastrear o fornecedor, o fornecedor de transporte na devolução, no cancelamento da devolução. Então, ainda tem esses probleminhas, né? Pode falar. Só mais uma coisa. Desculpa, uma coisa importante na questão de você sai do ECC para o SAP HANA, ou implementação agora do sistema. Quando você vai colocar TM só funciona se tiver as informações em MM. Se você não tiver informações lá no MM, não adianta. TM não vai funcionar, porque eu preciso colocar peso, dimensional. E TM geralmente ele funciona com essas informações. Então, se alguém aqui, eu vou colocar o módulo TM, ok. Se você não colocar as informações lá em MM, ele não vai rodar. Entendi, que já é lá no material, né? Você tem que já colocar... Lá nos dados mestre, porque ele já puxa todas as informações do dado mestre. Senão ele não gera TM, ele não vai integrar nunca. Quer dizer, o dado mestre de materiais é um S-Pro à parte, né? É um S-Pro à parte. Podia fazer um só para ele. Só pra ele, porque é tudo lá, né? Bacana. O TM, ele tem a intenção, né? Eu tenho muita demanda de pessoas, porque tem pouco treinamento de TM. Tem, acho que, 1 ou 2 que eu conheço que fazem treinamento de TM. Mas a intenção é integrar, né, esses módulos, ter uma inteligência, né? Porque qual que é a deficiência aqui que acontece na minha realidade? É quando eu vou devolver e aí o fornecedor ele não aceita a devolução e ele quer recusar a devolução. Isso aqui a gente apanha um pouquinho, né? Eu não sei se bateu lá ainda. Isso daí. Entendeu? E tem imposto, muda, porque tem ST também. Então tem esses processos, esses desafios, né? Então, vai fazer um novo processo. Bom, aqui são as comparações, né? Que quando é no SAP GUI, você digita as transações, né? E aí quando vai para o Fiori é aplicações, né? Você vai digitar as aplicações. Então, de migo vai para a entrada de mercadorias, né? Tem a parte também de recebimento, transações priorizadas. Aqui é um dashboard, né? Que eu não lembro qual que era esse processo aqui. Então, o Fiori, ele... Se bem que amigo, se você digitar lá no Fiori, ele entra, né? Aí ele tá entrando. Todas as transações que você de fato colocou na lupa, que são transações, se de fato, quando você fez a migração, você ativou o basic function delas, elas vão aparecer. Vai aparecer. Porque imagina hoje a gente ter que dar treinamento pro pessoal e falar assim, gente, a ordem de manutenção você tem que escrever. Então o cara vai em WT1, já vai na WT2 para modificação. Entendeu? E assim, existe uma plataforma, né, na verdade, a SAP ela disponibilizou tipo um dicionário, que é de graça, que todo mundo pode acessar, é de graça, que todo mundo pode acessar, e é justamente, você coloca lá uma transação dessa aí, ele já vai mostrar para você qual é o aplicativo Fiori. Olha, que interessante. É no Help, no SAP? Fiori lá. Bacana. Então, ele já diz para você qual é o aplicativo Fiori. Já relacionado com o RI. a transação. Tem 1000 aplicativos. Que bacana, gente. Inclusive, ele mostra até algumas transações que estão obsoletas. Você colocar lá, ele não vai dizer aquela transação, ele vai dizer justamente a relacionada no Fiori. No Fiori. Que no legal. aplicativo Fiori. Que bacana, olha só. Bom, aqui
aqui é automação da gestão de estoques e inventários. Qual que é a vantagem do EWM? Quando era no ECC, o EWM era um módulo à parte, era uma integração, né? Agora ele já está embutido, né, no S4HANA. Então já tem um monitor de warehouse do EWM dentro do S4HANA, lá no Fiori, né? Então também no SAP GUI tem um monitor lá também. Então ele já é integrado no S4HANA, né? Você não precisa fazer integração mais, né, no EWM, ele já está dentro do S4HANA. Então a automação, né, ciclos de contagem automatizados com base em regras de movimentação, né, então, que são as entradas, né, o monitor de estoque e lista de requerimento. Então ele é um cockpit, né, dentro do EWM, dentro do Fiori, que você consegue fazer um monte de coisa por ele, fazer devolução, fazer entrada, recebimento, e o inventário físico, né, também, ele facilita a questão do inventário. Então, o EWM integrado, né, ao Core, né, então o EWM ele já vem pré-integrado na edição Cloud, eu falei no S4HANA, mas já no Cloud, sem a necessidade de instalar o sistema separado, como era no ECC, então ele já está integrado. Menor esforço de integração e maior tempo de resposta nos processos. Então você vai utilizar praticamente numa única tela vários processos, né? Essa é a vantagem do monitor. Então ele é uma gestão estratégica. Então o profissional que vai estar manipulando vai ter menos trabalho, não vai ficar entrando em várias telas, não vai ficar fazendo recebimento de mercadoria toda hora. E aí lá vai ficar gerando, né, aí você tem que fazer a transferência, né, também. Então ele é mais estratégico, alocação dinâmica de produto, otimização do espaço. Então eu consigo deixar tudo mais alinhado, gestão de qualidade, rastreabilidade do produto mais integrado, né, com o EWM. E amostragem, devoluções, bloqueios, que isso é o que mais acontece nas empresas, é devolução, e aí entrada novamente, devolução. Isso aqui é um processo que a operação se atrapalha muito, porque por conta da complexidade, né? Então isso aqui facilita bastante. E gestão de exceções e eventos. Claro, o WM é um módulo de muita exceção, ele parece ser fácil. Até tem uns colegas de trabalho que são meus haters que falam assim: você põe como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas a gente sofre, faz hora extra, trabalha de fim de semana. Porque as exceções, né? As exceções, tem a questão dos impostos também, né? Que isso dificulta bastante o processo. E integração com outros sistemas SAP e não SAP, né? Então, a parte boa do SAP, eu aqui comparando um pouquinho até com o Proteus, ele tem mais empresas que faz integrações, né? O SAP ele é mais, quase todo mundo, empresas especializadas nessas integrações de JSON, Web Service, a maioria delas fazem com o SAP, mais do que os outros ERPs existentes. Então isso a empresa acaba ganhando. Bom, gestão com foco em performance. Deixa eu ver, falta 12 minutos já. Nossa, passa rápido. Bom, processos de picking, cross-docking, consolidação de cargas e embalagem, né, que são transferências, retirada de material do warehouse para emissão para o cliente, para distribuição para os representantes poder fazer as vendas, né? Então, ele tem essa performance no monitor, né, de WM. Então, permite configurações estratégicas, né? Então, não vai ficar o peso todo no SPRO, vai ter aplicações que você vai fazer parametrizações com base em regras dinâmicas. E automação de tarefas, né? De tarefas programadas para o WM, porque o que não falta lá é chegada de material e saída de material o tempo inteiro. Então, criação automática, né, do Warehouse Tasks e o Warehouse Orders, né, que são os principais processos aí do WM, e agrupamento de tarefas, né, baseado em zonas, recursos ou tipos de movimentações. Tem vários tipos, né? Tem o tipo da entrada, o tipo da saída, o tipo de transferência.
E tem os tipos específicos, as exceções também, que as empresas têm que criar tipos customizados e adequar o sistema a esse tipo específico aí, né? E os apps mais modernos, né? Os que estão chegando aí para operação em tempo real, né? Então, Run Outbound Process, né? Tudo feito em segundo plano, tudo processamento, via processamento. Porque mesmo no ECC, a empresa que eu trabalho com ECC, a gente tem inúmeras tasks de segundo plano, que fica lá executando sozinho, né? São jobs, né, que a gente fala. E aí eles facilitaram ainda mais essa questão de jobs, por conta do alto fluxo, né, de transporte de mercadorias. A confirmação também é outra coisa complicada, porque quando chega lá no armazém, então vai a pessoa lá com a empilhadeira, vai pegar o material recebido e vai levar lá para a posição do depósito, vai lá levar para a prateleira lá. Colocou lá, ele tem que fazer uma confirmação no sistema, ele tem que fazer uma confirmação para dizer assim, ó, ele está aqui. Isso facilita no inventário, né? Está dizendo aqui, ó, ele não está mais lá no recebimento, lá na entrada do warehouse, agora ele está na prateleira, ele está no depósito dele. Então, você tem que fazer uma confirmação. E aí tem agora, né, um warehouse, né, uma confirmação, tarefas de confirmação de forma mais inteligente. Porque lá no ECC você tinha que fazer um a um, ou tipo, já faz a confirmação automática. A partir do momento que eu faço a transferência, né, dessa mercadoria, ele já confirma, sem o operador confirmar, né? Então tem essas duas opções. Então eles estão fazendo uma confirmação mais inteligente relacionado aí à transferência dessa mercadoria. Por quê? Para não ter perda, para não ter sumiço de mercadorias, né, perdas. O EWM, ele está dando possibilidade hoje de você trabalhar com IA, padronizar o seu estoque através de robótica, e ainda trabalhar com óculos 3D. Quer dizer, ir sozinho a mercadoria para a prateleira, né? EWM e o S4HANA, eles têm essas possibilidades hoje para melhorar os serviços dentro do armazém. Que bacana. Já tem essa linha aí. O problema é usar, né? Treinar e usar e aplicar essa inteligência de forma... Mas nem todo mundo, o processo é o mesmo. Tem algum lugar que pode dar certo, não. Depende muito do negócio da empresa. É do negócio da empresa, da complexidade, das exceções também. Bom, criação, né, facilita. A preocupação aqui do EWM é o inventário, porque a grande dor de cabeça é o inventário nas empresas, né? Contagem de inventário, confrontar o real com o sistêmico, né? Esse aí é o grande desafio. E o monitor de warehouse, então sempre está tendo melhoria, sempre está tendo coisas novas aí, a cada versão que é atualizada. Aqui é um novo recurso, tá? Não lembro que versão que era, do Cloud, né? Que é o recebimento parcial de mercadorias para unidades de movimentação. Essa tela aqui é o monitor de warehouse, tá? Do EWM. É que está meio apagadinho, né? Mas ele tem essa... É um cockpit, né? E aí você consegue fazer um monte de coisa aqui. Então, ele é um recebimento parcial, né? Que as empresas usam, muitos operadores precisam, tem essa necessidade de variações de devolução, seja por defeito, seja por, sei lá, a mercadoria não chegou do jeito que eu pedi. Então, com esse recurso, você pode lançar o recebimento para uma ou várias unidades. Então, você pode trabalhar com várias unidades. Ele te dá essa possibilidade de não ficar só num lugar só, né? E pertence à mesma entrega. Então, essa função, ela lança, até é uma opção aqui embaixo, aí aqui tem o recebimento e estornar o recebimento. Então, fazer o recebimento e devolver esse recebimento, né? Então, ela estorna o recebimento para uma ou mais dos Cs. Tá? E aqui
é agendamento da criação de inventário, né, de contagem cíclica, né? Então essa tela aqui ela é nova também, tá? Veio recentemente. Então com esse novo aplicativo você pode agendar e monitorar tarefas de criação de documentos, né, para inventário físico e contagem cíclica do real com o sistêmico, né? Então ele permite que você programe a criação automática dos documentos de inventário sem precisar fazer manualmente todos os dias ou semanas. Então ele vai dar uma facilitada aí nas contagens. Tá? E para a DIF ela tem tem duas possibilidades a DIF, né, que é o documento de inventário físico. Você tem a possibilidade de fazer pelo EWM, né, que é mais, vamos dizer assim, está mais moderno, com S/4HANA, e você tem a possibilidade de fazer por dentro de MM, tá? Quando o centro é menor, né? Mas a questão é o seguinte, tem muita implantação hoje que o pessoal está subindo a localização só para o WM, não está colocando a localização dentro de MM. Já está pondo direto. Aí o que acontece? Às vezes, se você quiser fazer pelo MM, você não vai conseguir fazer por localização. Por quê? WM você consegue alocar os materiais em várias localizações. Sim. Mas o MM não, é uma localização padrão. Então, existe essa diferença. Então, mas hoje, com S/4HANA, ficou bem mais fácil, né, gerar DIF e fazer o inventário. Porque no início, a localização ele foi bem para materiais. E realmente o WM ele exige algumas customizações por conta das questões específicas mesmo dos materiais, né? ST é o que mais exige de customização por conta de, às vezes, do mesmo estado, mas são lugares inóspitos, no meio da selva, sabe? E aí aí a gente acaba descobrindo, o analista fiscal acaba descobrindo que tem um imposto específico para aquele tipo de terreno, para aquele tipo de marca. Então a gente sempre toma surpresa, né, com relação a isso. E envolvendo EWM. Devoluções enxutas, né? Agora aqui a versão é 2502. Ele introduz suporte a devoluções de clientes, né? No gerenciamento de armazém. Então é um novo tipo de entrega. Ele está permitindo, você vai configurar essa entrega aqui, que permite a devolução de itens, incluindo estoque em consignação, que são estoques especiais, tá? Então, estoque em consignação ele tem que ser tratado de forma diferenciada. Então ele tem essa funcionalidade aqui para esse tipo de estoque. Deixa eu ver, 3 minutos. Então ele garante, né, automatizado e padronizado, né? Então ele está padronizando essas devoluções, eles estão tendo bastante atenção, porque isso é o que mais acontece no centro. É o tempo inteiro acontece isso. Bom, agora eu vou, para finalizar aqui, falar um pouquinho da capacitação, né? Houve uma necessidade também no meu canal, eu só falava de coisas técnicas, e aí fazendo as análises, conversando com seguidores, né, eles estavam bem, por onde eu começo, o que eu faço, até operadores também, o pessoal da linha de frente lá, o peãozão mesmo, ele quer se especializar, ele não quer ficar para trás na empresa, ele quer se enturmar, quer fazer o network dele. Então, muitos deles têm procurado, olha, o que eu faço, Aline? Eu quero aprender, eu quero manjar, porque eu não quero perder meu emprego. Eu quero ficar eu gosto de trabalhar na empresa, eu gosto dos meus colegas, e a empresa não me ensina nada, né? E aí eu quero aprender. E aí eu fui adaptando meu canal às pessoas buscarem informações, comportamento, né? Também não só a parte técnica, mas a comportamental também, né, para ela se manter na empresa. Então a capacitação ela é importante, principalmente para uma implementação bem sucedida do S/4HANA. E os usuários, a parte operacional ela é muito importante, ela tem que se adaptar também, né? E muitos, quando implantam, eles têm medo de perder o emprego. Como que eu vou me manter empregado após a implementação, né? Então, eu dou essas dicas para eles também.
Então, bem treinado podem também ajudar nos processos implantados. A parte mais gostosa de nós consultores, analistas funcionais, é ver o usuário usando a nossa melhoria, né? É $1 milhão que a gente ganha. Então, para que isso aconteça, eles estarem inclusos no processo também, né? Eles buscarem, não só a empresa incentivar, eles também têm a motivação, né? De buscar, dele desenvolver a opinião dele também com relação ao processo, ao trabalho dele. Então, aumenta a eficiência e a competitividade da empresa com isso, né? E os desafios, né? Enfrentar vários desafios com a falta de currículo atualizados, isso tem acontecido bastante, né? O pessoal acaba se acomodando e não busca, né? Um aprendizado. Então, é vital também que a empresa invista, também dá uma força, né? Não deixa também só nas costas do profissional. Tem uma importância de capacitação ao profissional. E oferece oportunidades para profissionais que se destacam no mercado, né? Como automação, análise de dados, né? Então, um profissional, todo mundo acaba tendo que fazer alguma análise, acaba tendo que contribuir com informação, retirar informação. Então, até uns dias atrás eu fui na Obra Max, é uma loja de material de construção que tem em São Paulo. Eu fui comprar um revestimento para minha sala. Aí o rapaz que estava me vendendo, ele consultou o estoque do SAP para mim, o cara que estava me vendendo. Ele falou, eu preciso aprender isso aqui. Meu colega me ensinou, e olha, era o MMBE que ele estava usando. E ele estava usando as duras penas lá. Mas você vê como que é maluco isso. Aí ele falou, aqui porque assim, essas lojas é um próprio centro de distribuição. A gente está comprando dentro, que nem um atacadão, né? Esses supermercados são centros de distribuições que a gente faz compra, né? Bom, é isso, gente. Então, quem se atualiza, se destaca. SAP não para e a gente também não pode parar. SAP não para, gente. É muito trabalho. A gente aqui é um e-book, tá bem simplesinho. Tem a lista de todas as certificações. Bom, e é isso, pessoal. Ok. Aline, obrigada por sua participação no CIT. Seja muito bem-vinda. Espero que os próximos você esteja aqui também. Muito obrigada. E aí, pessoal, estão gostando? A gente preparou para vocês, hein?